Olá, meu nome é Gustavo, eu sou aluno do curso de pós-graduação em Ciência da Computação da Unifesp e eu vou estar apresentando a estrutura de dados TREE, que é uma estrutura de dados baseada na Tree e também na Heap. Primeiramente estaremos vendo o que é essa estrutura de dados, o conceito por trás dela, faremos também um passo a passo de inserção, busca e remoção, uma análise da complexidade, além de uma comparação com outras estruturas. Primeiramente, o que é? Uma tree ela é uma árvore que mantém as propriedades da Binary Search Tree e da Heap ao mesmo tempo. A propriedade da BST é que o valor do filho à esquerda é menor que o valor do NumPy, enquanto o valor do filho à direita é maior que o valor do pi. E a propriedade da Heap, no caso a Max Heap, é que a prioridade dos filhos é menor que a prioridade do pai. Então, quando nós vamos inserir um valor, inicialmente a gente faz como se fosse em uma BST, comparando os valores e inserindo na posição ali. Em seguida, a prioridade é verificada. Então, todo nó vai ter uma prioridade aleatória que vai ter que ser verificada depois de você encontrar a posição de inserção. E caso seja necessário, por exemplo, a prioridade de um nó filho seja maior que a prioridade do pai, são feitas rotações para ajustar essa condição e garantir nessas duas propriedades. Então, ela é uma árvore binária que guarda informações em pares x e y para cada nó, sendo x o valor e y um número aleatório representando a prioridade. Ela pode então ser comparada também, por exemplo, a um plano cartesiano, onde cada nó vai ser representado por pares de valores. Ela é uma estrutura que busca o balanceamento e ela utiliza o conceito da aleatoriedade para buscar esse balanceamento. Aqui vamos relembrar então o que é uma BST e uma Heap. A BST temos que os filhos à esquerda são menores do que o NumPy e os filhos à direita são maiores que o NumPy. Isso vale para a árvore como um todo aqui. Na Heap, nós temos que o pai tem uma prioridade, ou um valor aqui, maior que os filhos. Aí os filhos, não necessariamente o filho esquerdo é menor que o filho da direita. Nós só temos a condição de que o pai tem um valor maior do que os filhos. E essas duas estruturas são a base da tree. Conceito por trás da tree. Então, primeiro vamos analisar um problema da Binary Search Tree, que é que ela não necessariamente é balanceada. Então, se ela não for balanceada, ela não é tão eficiente porque ela não vai estar usufruindo ali dos benefícios da estrutura da árvore. Nós teríamos meio que uma lista encadeada. Então, se nós recebêssemos, por exemplo, um vetor já ordenado aqui, nós iríamos inserindo sempre como filhos à direita e teríamos uma árvore de altura n, que é o comprimento do vetor a ser ordenado, e que é na verdade uma lista encadeada e não tão eficiente assim quanto uma árvore. E para resolver aquele problema, a Trip usa o conceito da aleatoriedade. Então, os idealizadores dessa estrutura de dados, eles viram que bagunçando esse vetor inicial aqui, você chega em um outro vetor e esse vetor ele vai estar ali, vai ter um balanceamento nesse vetor. A probabilidade de não ter, dele não estar balanceado, de você cair numa situação muito ruim, é baixa. Então, esse é o conceito por trás da tree. Aqui foi randomizada, foi misturado os valores aqui, e daí foi feita a inserção e viu que chegou aqui numa estrutura bem mais balanceada. Então, com base nesse conceito, temos aqui a trip. Agora, a trip, basicamente nós vamos atribuir um valor de prioridade para cada valor aqui de entrada, e esse valor é um valor aleatório. Então, ele que vai assegurar essa aleatoriedade. Nós vamos, então, estar inserindo aqui, por exemplo, nessa ordem mesmo, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Inserido dessa forma, a gente chegaria neste resultado final. Porém, se a ordem fosse diferente, aqui a sequência, se nós, por exemplo, começássemos com 4, depois fôssemos por 6, e nós fôssemos fazendo a inserção, por causa da prioridade, né, considerando que a prioridade seja a mesma, nós teríamos o mesmo resultado final. Então, isso é uma propriedade bastante legal da trip, né? Então, essa aleatoriedade em tempo real, né, que é a atribuição desse valor de prioridade, permite, por exemplo, que nós não necessariamente precisamos saber o vetor inteiro, né, para randomizá-lo. A gente vai randomizando no momento de inserção, diferentemente deste exemplo anterior que nós vimos, que nós precisamos saber o, o vetor inicial ali de completo para torná-lo aleatório. Aqui a gente vai tornando aleatório em tempo real. Vamos agora ver o passo a passo. Então, este é, é a mesmo exemplo que nós vimos agora mesmo ali da trip, mas vamos ver, né, o passo a passo de como chegamos naquele resultado final ali. Então, vamos primeiramente inserir o valor 2, que tem a prioridade 402. Aqui, em seguida a gente vai entrar com o valor 3 e a gente coloca ele como filho da direita do 2, por ter o valor ali maior. Só que a gente agora compara a prioridade, a gente vê que a gente tem que rotacionar, porque a prioridade do 3 é maior do que o do 2. Então a gente rotaciona. Agora a gente entra com 4, que da mesma forma aqui, né, ele entra como filho da direita do 3 por causa do valor, porém a prioridade dele é maior, então a gente rotaciona. Agora entramos com 5, como filho da direita do 4, e tudo bem, porque a prioridade está menor do que o 4. Agora o 6 entrou como filho do 5, também tudo bem, filho da direita aqui. E agora entramos com 7 como filho da direita do 6, mas a gente vê que a prioridade não está sendo, a condição de prioridade não está sendo respeitada, então a gente tem que rotacionar aqui o 7 e o 6. E esse é o resultado final que nós temos. Agora vamos fazer uma busca. A busca é um processo igual ao de uma busca em uma BST. Então, por exemplo, se a gente quer buscar o valor 5 naquela árvore lá que nós acabamos de obter, a gente começa aqui no nó raiz e a gente vê que o valor, né, compara o valor, vê que o 5 é um valor maior do que 4, então a gente vai buscar na subárvore da direita. E aqui já encontramos, né, no primeiro filho. Então é basicamente igual a uma BST. A remoção é o mesmo processo da busca inicialmente e depois a gente tem que reajustar a árvore, né? Reajustar a trip aqui. E o reajuste é que o filho, né, que tiver a maior prioridade assume o lugar do nó pai para a gente manter a propriedade da heap. Então aqui a gente quer remover o nó de valor 4, que acaba por ser a raiz. Então a gente remove a raiz e a gente precisa subir o 3, porque ele tem um valor de prioridade maior do que o 5. E aí a condição é respeitada, né, da max heap. Então, aqui vamos ver, né, um exemplo de remoção ainda, só que vamos supor que a gente suba o valor de menor prioridade. Então a gente vai remover o mesmo nó, só que a gente sobe agora o filho da direita, que é o 5. E a gente vai ter que apesar da condição da BST estar satisfeita, a condição da heap não está, porque nós temos que 251 é um valor ali maior, né, uma prioridade maior do que os valores aqui de 603 e 402. Então não está satisfazendo as condições da trip essa situação. Agora vamos fazer uma análise da complexidade. Então, o processo de inserção ele é 2 vezes a altura, né? Ele acaba sendo O log de n, porque nós temos que a árvore vai ter uma altura log de n, e a inserção nós precisamos primeiro, né, descer a árvore em busca do local para inserir o item, e depois a gente vai subindo, né, até possivelmente a altura, para reajustar, né, reajustar os valores ali da prioridade. Então é um valor a log de n, dado que a altura é ali log n. Então a busca,
é a mesma coisa, a gente vai descendo a árvore para buscar o item que a gente quer, então é o log de n também. Da mesma forma que a remoção. A remoção é uma busca ali, só que a gente tem que fazer o ajuste, e esse ajuste teria um custo bem não muito alto também, é só subir, né, o filho de maior prioridade, então também seria o log de n. Agora vamos fazer uma comparação com outras estruturas. Então o experimento que foi feito é que foram feitas aqui as operações de inserção, busca e remoção nas árvores AVL e BST, e os resultados foram comparados com as mesmas operações realizadas na tree. Então a gente primeiramente usou um vetor foi utilizado um vetor de comprimento 25.000, composto por valores de 0 até 24.999, sem repetição, dispostos de forma aleatória. Depois a gente usou um vetor assim do mesmo comprimento, com valores também de 0 até 24.999, sem repetição, porém dispostos de forma ordenada. Foram feitas ali 10 iterações e calculou a média dos tempos de execução dessas iterações em segundo. Então, este foi o experimento. E este foi o resultado. Então, primeiramente aqui vamos analisar a execução com um vetor inicial aleatório. Nós tivemos que a inserção aqui para BST, AVL e TRIP, todos tiveram um valor bem baixo aqui, né, com destaque para BST. Buscando o valor 100, nós tivemos que a AVL teve o melhor resultado, né, e a TRIP seguido pela TRIP, só que a TRIP bem próxima ali da BST. E para remoção foram todos também bem na verdade, a BST e a TRIP tiveram um resultado melhor do que a AVL. Essa AVL aqui acabou demorando um pouco mais que as outras aqui para fazer a remoção. E neste caso, né? E agora vamos analisar a segunda execução, que é com o vetor inicial ordenado. Então a inserção na BST a gente pode ver que demora muito mais pelo fato da gente estar inserindo, né? Aquela situação onde nós temos uma lista encadeada. Vai ser uma árvore que é na verdade uma lista encadeada, que vai ser de comprimento n, né, a altura dela. Então foi um processo bastante demorado essa inserção, diferentemente da AVL e da TRIP, né, com destaque para a AVL. Agora, buscando o valor 100, a gente teve aqui que a TRIP teve o melhor resultado, seguido pela AVL, e a BST não teve um resultado muito bom, mas, né, não está ali perto do 2 vezes ali o valor que demorou a AVL. Então, destaque para TRIP nesta busca aqui. Agora, removendo o valor 1000, a gente pode ver que a BST ela demorou muito mais, enquanto a TRIP e a AVL tiveram um valor bem menor, com destaque novamente para a TRIP. Isso também se deve ali por causa das condições da BST, né, dela estar em uma situação que ela está com uma altura n. Mas então a gente pode ver que a TRIP teve um resultado bem bom nos testes, comparável ali com a AVL, né? A BST não foi bem aqui no caso da inserção, quando ela não está balanceada, né? Numa situação de não balanceamento. E é isso, né? A AVL e a TRIP tiveram resultados bons e próximos aí. Com destaque aqui no vetor aleatório para AVL, e no caso do vetor ordenado, quem teve o melhor resultado foi a TRIP. Aqui são algumas referências utilizadas que foram consultadas para a elaboração deste trabalho. E é isso, muito obrigado.